Olá, meus amados irmãos e amigos, chegamos a mais um vídeo da nossa série Doutrina IBEG. Em primeiro lugar, eu já quero te motivar, te incentivar a apertar aí o botãozinho vermelho, inscreva-se no canal do YouTube da IBEG, para que possa ser abençoado pelo conteúdo disponibilizado por esse canal. Estamos ainda tratando sobre a doutrina de Deus, a teologia própria de Deus. E hoje queremos falar sobre unidade e a triunidade de Deus. Sem sombra de dúvidas, nós defendemos a unidade de Deus, que Ele é o único Deus verdadeiro. Em Deuteronômio 6,4 está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós não duvidamos da unidade de Deus. No entanto, hoje eu quero falar sobre um dos assuntos mais difíceis de serem explicados, que é acerca da sua triunidade, ou seja, tratarmos da trindade de Deus. A palavra trindade, ela não tem na Bíblia. Seria muito mais fácil nós explicarmos se nós tivéssemos já versículos direcionados a definir o que era a trindade. Mas essa doutrina, ela foi se solidificando, porque ela se apresenta intrinsecamente dentro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Embora não haja o termo trindade, a concepção desse termo, a construção da essência e da definição da trindade estão presentes desde Gênesis até Apocalipse. Antes de eu definir o que é a trindade, eu quero dizer o que não é a trindade. Existem dois pensamentos acerca de Deus que são disseminados em algumas seitas, em alguns movimentos, mas que se constituem em heresia. A primeira das heresias se chama modalismo. O modalismo ensina que Deus manifestou-se em diversos momentos da história em uma das pessoas. É o mesmo Deus, é a mesma pessoa, só que no Antigo Testamento ele se fazia conhecer como Deus o Criador. No Novo Testamento, a mesma pessoa veio e se apresentou aos homens como sendo Jesus. E hoje, nos nossos dias, essa mesma pessoa, ela se apresenta a nós como se fosse o Espírito Santo. Então trata-se de uma única pessoa que se apresentou com três nomes diferentes. A segunda heresia é o triteísmo, onde se trata de três pessoas com substâncias diferentes e que essas três pessoas resolvem se juntar para formar uma divindade, onde na realidade não se trataria de três pessoas de mesma substância, mas três pessoas de substâncias diferentes, três pessoas distintas, formando então três deuses. O triteísmo é uma heresia. Nós não ensinamos a existência de três deuses. Então, como entender o que é a trindade? Então, vamos lá. Olhando para a palavra de Deus, a primeira vez que nós vemos sugerido a trindade, a existência de um único Deus, mas que manifesta-se em três pessoas distintas, porém de mesma substância, de mesmo poder, de mesma essência. A primeira vez que nós vemos essa sugestão acerca da trindade é quando abrimos a Bíblia em Gênesis 1. Lá está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus criou, o Espírito pairava. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra, o Logos de Deus. Lembra que quando nós vamos para João 1, lá está escrito que no princípio era o Verbo, a palavra, o Logos. O Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. E no versículo 14, nos diz quem é o Verbo, quem é a palavra, quem é o Logos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então lá na criação nós já temos sugerida a trindade, onde Deus criou, o Espírito pairava e a palavra estava presente, a ação, o verbo, o Logos.
Mais para frente, a partir do versículo 26 de Gênesis 1, já percebemos a Trindade presente também na criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, plural. O mesmo plural que nós percebemos lá após o momento em que Adão e Eva desobedecem, quando o próprio Deus diz: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Note, é como um de nós. Então nós vemos esse plural sempre nos sugestionando a existência de mais de uma pessoa. E aí nós vamos percorrendo a palavra de Deus e vemos alguns versículos que nos revelam realmente essa existência da Trindade, essa harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós poderíamos tomar o batismo de Jesus. Quando Jesus estava nas águas do Rio Jordão, o Espírito desce sobre ele como uma pomba, na forma de uma pomba, e o Pai dos altos céus, com o céu aberto, diz: está aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A presença das três pessoas juntas e unidas em um único ideal. Mas também percebemos na fórmula batismal, quando Jesus Cristo nos diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê também o que é chamado da bênção apostólica, quando o apóstolo Paulo diz que agora a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão preciosa do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, convosco esteja. Então nós vemos aí essa percepção de uma trindade. Aí nós olhamos a hierarquia, alguma das pessoas que é maior do que a outra, todos os três, tratando-se do ser, da essência, da definição ontológica, a definição do ser do nosso Deus. Nós vemos que as três pessoas são iguais entre si em honra, em poder, em majestade. No entanto, quando se trata da salvação, nós podemos afirmar que as três pessoas se organizam entre si para o provimento da nossa salvação. É quando nós dizemos que Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. A nossa salvação é fruto da ação das três pessoas. Veja o que diz em Tito 3, 4-6. Esqueça toda a percepção, esqueça todo o conhecimento prévio que você tem das três pessoas, mas leia somente o versículo 4 e pergunte ao versículo: quem é o nosso Salvador? E a resposta no versículo 4 é esta: quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens. Deus está apresentado aqui no versículo 4 como nosso Salvador. Mas vamos ler o versículo 5 agora? Veja o que diz o versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Se eu agora perguntasse para o versículo 5, quem é o meu Salvador? A resposta no versículo 5 é que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu diria, o meu Salvador é o Espírito Santo que me lavou e me regenerou. Mas quando eu pergunto para o versículo 6 quem é o meu Salvador, aí nós vamos observar no versículo 6 que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. A resposta a quem é o meu Salvador no versículo 6 nos remete a Jesus. Por quê? Porque na realidade a nossa salvação é obra de um Deus triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo, mas os três juntos formam uma unidade de existência, uma unidade de substância,
uma unidade divina. A Trindade é um mistério, sem sombra de dúvidas, difícil de ser entendida. Mas a Trindade é uma doutrina maravilhosa. Tim Keller diz que se a Trindade não existisse, nós não poderíamos crer num Deus amoroso. Poderíamos crer em um Deus poderoso, em um Deus excelso, em um Deus magnífico, em um Deus soberano, mas não em um Deus amoroso, porque o amor é a expressão dada a alguém. Se não há alguém a quem eu possa amar, o amor não existe. O amor é uma expressão de graça, de misericórdia, de cuidado, de fidelidade para com outra pessoa. Então, se não há Trindade, Deus sozinho, não haveria quem manifestar o seu amor. Mas desde o início, o nosso Deus triuno já manifestava o amor, cada um para com cada uma das pessoas da nossa triunidade. E nesse quadrinho que está aparecendo aqui agora, você vai ver alguns dos atributos da natureza divina e que se relacionam tanto ao Pai como ao Filho e como ao Espírito Santo. Espero que você vá, leia, sublinhe, grife cada um desses versículos e possa então fundamentar mais ainda a crença na doutrina da Trindade. Que o Deus Trino te abençoe. E eu poderia terminar com a bênção apostólica dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão preciosa do seu Santo Espírito, o nosso Consolador, esteja com você, esteja comigo, mas esteja com todos os filhos de Deus espalhados na face da terra. Até o próximo Doutrina IBEG. Fica com Deus.